Wolfgang Smith. Em A Sabedoria da Antiga Cosmologia, Parte 4. Capítulo 4. A ontologia do Teorema de Bell. Proponho-me neste capítulo a examinar a noção de não localidade advinda da mecânica quântica à luz da ontologia tradicional. Este texto é baseado numa palestra que proferi em 1988, na qual, possivelmente pela primeira vez, um aspecto do problema da realidade quântica foi tratado a partir de um ponto de vista metafísico. Começarei por recapitular alguns fatos bem conhecidos acerca da mecânica quântica, que chegaram ao conhecimento das ciências por volta do começo do século passado, precisamente no momento em que a física parecia estar numa caminhada triunfal, às vésperas de descobrir o átomo. Até então, uma velha conjectura. E as partículas fundamentais, que agora se sabe, constituem-no. O que ocorreu neste momento paradoxístico, por assim dizer, é como se o objetivo se nos tivesse escapado por entre os dedos. Quando submetidas ao escrutínio experimental, essas assim chamadas partículas fundamentais exibiam um aspecto de onda até então imprevisto, sugerindo assim que não eram, em termos estritos, realmente partículas. Esta realidade subjacente provou-se uma incógnita, um X, que sob condições apropriadas pode exibir características de ondas e de partículas, não sendo, portanto, concebível em termos clássicos. O que esse X é, em si mesmo, ninguém sabe. Este objetivo, como mencionei, escapou-nos à nossa compreensão. Em termos precisos, o que de fato é observado, o que se registra em nossos instrumentos de detecção sob forma de um traço de condensação, um feixe de luz num papel de fósforo ou de um ponto numa placa fotográfica, é o aspecto de partícula do objeto ou a própria partícula, como continuamos a dizer. O aspecto de onda, por outro lado, manifesta-se indiretamente através de leis estatísticas que governam o comportamento que observamos nas supostas partículas. Por exemplo, se um feixe de elétrons é transposto através de uma pequena abertura circular, o que se registra no painel de fósforo ou na placa fotográfica é um arranjo de faixas concêntricas, que lembram um alvo de arco e flecha. Este é o chamado disco de Airy, assim chamado em homenagem ao astrônomo britânico George Biddell Airy, que demonstrou em 1835 que essas faixas concêntricas podem ser explicadas matematicamente, em termos de difração e interferência de uma onda em colisão. Deste modo, na distribuição estatística dos encontros individuais de elétrons com a placa ou o painel, o feixe de elétrons se comporta como se fosse uma onda. Estranhamente, podemos obter a mesma distribuição de Airy
quer os elétrons passem pelas aberturas em vastos números, querem passem em números esparsos, ou mesmo um de cada vez. Um elétron individual, assim, possui aspectos de onda e de partícula, e enquanto este espectro de partícula sugere que o X em questão é distinto e localizado, o aspecto de onda implica que ele deve ser contínuo e, de algum modo, difuso por todo o espaço do experimento. Estes são, em resumo, os fatos quânticos que trouxeram a era newtoniana a fim abrupto. Tornou-se rapidamente evidente que o formalismo clássico da física matemática era inerentemente incapaz de lidar com a fenomenologia deste mundo quântico recém-descoberto. E por volta de 1925, após um quarto de século de caos teorético, esta nova e radicalmente diversa teoria fundamental se estabeleceu. A teoria quântica, como veio a se chamar, provou-se um sucesso brilhante. Sua aplicação a incontáveis problemas práticos jamais falhou e nunca levou a uma resposta incorreta. Trata-se de uma verdadeira maravilha, de um triunfo científico. Há, entretanto, um grande problema nesta magnífica teoria, que advém do fato de que ela, por sua própria formulação, não nos fornece nenhuma informação, nem sequer uma pista, concernente à natureza da realidade física enquanto tal. A teoria nos comunica com precisão misteriosa o que nossos instrumentos vão registrar quando um feixe de elétrons, por exemplo, é submetido a determinadas condições. Não nos diz nada, porém, a respeito do próprio elétron enquanto tal. À parte especulações, não sabemos mesmo, por exemplo, se o elétron possui seus atributos dinâmicos, tais como posição ou momento linear, desde antes de ser observado, ou seja, se é, como chamam os físicos, um objeto ordinário, ou se esses atributos dinâmicos são, de fato, contextuais, o que implicaria dizer que existem apenas no contexto de uma mensuração real. Trata-se, em suma, de uma velha charada. Os objetos externos existem quando não há ninguém presente para percebê-los? Com um novo elemento moderno, pois, de fato, o problema é este. Será possível mesmo conceber uma realidade quântica em termos noológicos de tal maneira que ela não contradiga tudo quanto conhecemos acerca da realidade fenomênica? Essa é a questão que se situa no cerne do chamado problema da realidade quântica, que tem acirradamente dividido os físicos. Desde 1927, quando os campeões da física se reuniram em Bruxelas para avaliar o que ainda restava em Weltanschauung newtoniana, se é que restava mesmo algo, Niels Bohr e Albert Einstein
tomaram posições diametralmente opostas a respeito da questão, as quais, desde então, têm polarizado o debate. Bohr sustentava que, no que diz respeito aos fenômenos quânticos, devemos nos satisfazer com aquele tipo pragmático de informação que a própria teoria quântica nos fornece. Eis o melhor que podemos fazer, não por virtude de qualquer imperfeição ou incompletude da teoria em si, como arguído por Einstein, mas porque não existe mesmo uma realidade quântica por detrás dos fenômenos que possa explicar o que é observado. Não há universo quântico, disse Bohr, mas apenas uma descrição quântica abstrata. Einstein, por sua vez, defendia com todo o seu prestígio uma interpretação realista. Há, de fato, um mundo quântico, dizia ele, uma realidade sutil que subjaz aos fenômenos e, por fim, os explica. Não havia outra possibilidade. Eram-lhe impensáveis que uma descrição quântica abstrata, desprovida do sustentáculo de uma realidade subjacente, pudesse levar a previsões corretas, como por mágica. No fim das contas, a maior parte dos físicos eventualmente aderiu à corrente do pensamento capitaneada por Bohr, que veio a ser conhecida como Interpretação de Copenhagen, da teoria quântica. Em 1932, apenas 5 anos após a Conferência de Bruxelas, pareceu a todos que os argumentos de Copenhagen acabaram por ser definitivamente lastreados, graças ao trabalho de um matemático húngaro chamado John von Neumann. Tendo submetido a nova teoria quântica a uma sólida fundamentação matemática, von Neumann terminou por demonstrar, com exemplaríssimo rigor, que a ideia de uma realidade física composta por objetos ordinários é mesmo incompatível com as previsões da teoria quântica. Neste ponto, pareceu a todos, excetuando alguns aferrados realistas, liderados pelo obstinado Albert Einstein, que o assunto se havia resolvido de uma vez por todas, mas não ocorreu assim. O argumento realista ressurgiu como uma fênix em 1952, quando David Bohm, após extensas conversas com Einstein, logrou êxito na construção de um modelo objetivo do elétron que se adequava às exigências minuciosas da teoria quântica. No encalço da tão celebrada prova de von Neumann, Bohr parecia ter conseguido o impossível. Ficou tão evidente que devia haver algum erro ou uma lacuna de algum tipo no argumento de von Neumann. O trabalho deste grande matemático, entretanto, havia sido tão bom que passaram-se 12 anos até que tal erro fosse encontrado. A charada foi, enfim, resolvida em 1964, quando um físico até então desconhecido chamado John Stuart Bell descobriu que von Neumann havia feito, inadvertidamente, uma assunção tácita e mesmo arbitrária no que dizia respeito aos objetos ordinários, que a teoria quântica parecia ter descartado da existência. O pressuposto de von Neumann, que até então parecia a todos ser auto-evidente, era o de que os objetos em questão deveriam ser entidades locais, que se podiam comunicar umas com as outras apenas através dos meios físicos conhecidos, ou seja, por meio de sinais,
que não se poderiam propagar a uma velocidade maior do que a da luz. Bohm foi capaz de desconstruir as prescrições de von Neumann, precisamente porque seu modelo de elétron não obedecia àquela condição estipulada. O elétron de Bohm não correspondia a uma entidade local. Esta descoberta decisiva só foi, porém, o primeiro passo no desdobramento da investigação de Bell. Baseando-se nos princípios fundamentais da teoria quântica, Bell conseguiu demonstrar que a realidade, seja ordinária ou contextual, deve necessariamente violar a condição de localidade de von Neumann. Ocorre mesmo que o postulado da localidade não apenas carece de sustentação, mas é mesmo inviável. Em suma, a realidade não é local. Esta é a descoberta seminal que veio a ser conhecida como Teorema de Bell. Desde então, ela tem sido verificada experimentalmente com base numa inequação também descoberta por Bell, que não se cinge à teoria quântica. Os resultados de tais verificações parecem sólidos como rochas. Mas apesar de a maioria dos físicos ter vindo a aceitar os fundamentos da teoria de Bell, alguns continuam céticos e não têm deixado pedra sobre pedra em seus esforços para refutar as conclusões de Bell. Tais esforços não são de todo injustificados, considerando-se que a afirmação da não localidade representa, de jure, uma revolução em nossa cosmovisão. Não é sem razão que um físico de Berkeley, Henry Stapp, refere-se ao Teorema de Bell como a mais profunda descoberta das ciências. O que torna esta descoberta tão impactante é que suas conclusões apontam para além do universo temporal espaço-real, o domínio ao qual, em termos estritos, a física está confinada pela própria natureza de seu modus operandi. O fato surpreendente é que a física, em virtude do Teorema de Bell, foi coagida a admitir suas próprias limitações, sua incapacidade de enxergar os estratos mais profundos da realidade cósmica, tendo por séculos reivindicado para si a jurisdição sobre todo o universo objetivo. A física foi compulsoriamente levada, por suas próprias descobertas, a abdicar daquela pretensão tão estimada. Em verdade, a renúncia feita pelos compenhagenistas levam às mesmas consequências. Podemos ver em retrospecto que a sorte foi lançada desde a descoberta da mecânica quântica. O trabalho de Bell constituiu em isolar e trazer à tona um aspecto fundamental da teoria quântica que havia chamado a atenção dos físicos desde o princípio: a existência, a ubiquidade do que hoje chamamos conexões não locais. Esta é, ademais, uma característica da teoria que foi taxada por Einstein como um defeito desastroso. Neste ínterim, porém, aquele aparente defeito provou ser uma verdade fundamental originária do domínio quântico, uma descoberta seminal que de fato revolucionou nossa própria concepção do que é a física. É notável, entretanto, que o experimento imaginativo de Einstein, concebido para desacreditar a teoria quântica, foi o meio através do qual este conhecimento foi alcançado. O que está em questão, como agora podemos ver, é se o espaço-tempo einsteiniano
constitui o locus integral da realidade cósmica, como o próprio Einstein supunha. A teoria quântica respondeu, por fim, negativamente. O que pôs fim à questão foi sua verificação experimental através da inequação de Bell. Eis o veredicto. Foi Einstein que errou o alvo. Ao contrário do que o grande físico acreditava, o espaço-tempo é ele próprio circunscrito em algo mais. Sabemo-lo agora com a convicção advinda da própria física. Como já dissemos, a física por fim declarou sua própria incapacidade de lidar com os estratos mais profundos da realidade cósmica. Sua jurisdição encolheu, assim, do universo como um todo para abranger apenas uma classe restrita de fenômenos. Como um teórico quântico de invulgar astúcia e franqueza disse: Um dos segredos mais bem guardados da ciência é que os físicos perderam sua apreensão sobre a realidade. O que é de fato imprescindível para retomarmos este contato com a realidade são certas concepções fundamentais que pertencem à sabedoria metafísica tradicional da humanidade, as quais eu gostaria de lhes apresentar agora. Tomarei como ponto de partida o primeiro versículo do Gênesis. Em princípio, criavit Deus, caelum et terram. No princípio criou Deus os céus e a terra. Devemos, antes de tudo, entender claramente que o princípio no qual se diz que Deus criou o mundo não deve ser algo concebido em termos cronológicos. Definitivamente não se trata de um momento no tempo, seja há 6.000 ou há 15 bilhões de anos atrás, como observa Santo Agostinho. Abre aspas. Não resta dúvida de que o mundo não foi feito no tempo, mas com o tempo. Fecha aspas. No que diz respeito à segunda parte desse versículo, devemos observar que Deus não cria o céu e a terra. Não uma coisa única, mas aparentemente duas. Céu e terra podem referir-se respectivamente aos polos espirituais e material da criação, ou seja, mais concretamente, a um reino espiritual e a um reino corpóreo. De todo modo, deve-se observar que Deus não criou dois mundos separados, um celestial e um terreno, mas que o cosmos em sua integridade compreende dois princípios ou componentes que se complementam. Afinal, se céu e terra foram traduzidos à existência por meio de um único ato criativo, como o versículo bíblico afirma, é razoável crer que ambos devem constituir uma única criação, correspondendo em conjunto a uma coisa só. Neste ponto, devemos nos valer de outra reflexão imprescindível. Deve também haver um princípio ou reino intermediário, uma metaquesia em termos platônico. Pois, como Platão foi o primeiro a observar, abre aspas,
É impossível que duas coisas a partir unicamente de si próprias unam-se harmonicamente. Fecha aspas. Também São Tomás de Aquino observa, abre aspas, a ordem da realidade é tal que é impossível que se alcance um extremo a partir de outro sem que se passe pelo meio. Fecha aspas. Conclui-se adoravante que o cosmo em sua integridade deve compreender três níveis, ou escalas ontológicas, que são em ordem crescente, ascendente, o corpóreo, o intermediário e o espiritual. Duas observações cruciais devem ser feitas aqui. Primeiro, que este ternário define uma dimensão, uma quarta dimensão, pode-se dizer, que no jargão metafísico se pode classificar como vertical. Isto significa dizer que a criação, em sua concepção metafísica, compreende um acima, que obviamente se perdeu na cosmovisão contemporânea. Segundo, o que é verdadeiro acerca da criação, como um todo também o é acerca do homem. Ele é também uma composição tripartite de corpos, ânima e espíritos. O homem se apresenta nesta concepção como mais que uma mera parte do universo, incomparavelmente mais que um vestígio infinitesimal da imensidão do espaço-tempo. É o microcosmo, um verdadeiro universo em miniatura, que também personifica aquela dimensão vertical, sendo, quer percebam ou não, uma parte angelical e parte terrenal em sua composição. A criação é assim concebida como uma hierarquia constituída por três níveis ou planos principais. Esta estrutura pode ser mais adequadamente apresentada sob a forma de um círculo simbólico, no qual o centro, ou ainda o disco central, representa o mundo espiritual e a região anular intermediária representa a metaquesia, ou o domínio intermediário. Eu gostaria de acrescentar que este círculo simbólico, verdadeiro ícone da cosmologia perenes, era assim representado em todas as grandes civilizações. A grande exceção é a nossa, esta civilização pós-medieval profana, dominada intelectualmente pela ciência que terminou por reduzir o cosmo a seu extrato mais inferior. Tendo reconhecido esta divisão tripartite do cosmo integral, precisamos nos perguntar o que realmente diferencia o plano intermediário do plano corpóreo. A resposta a esta questão revela-se simples, ao menos a princípio. O que os distingue é que este é o sujeito a certas condições ou limites quantitativos que não se aplicam àquele. Tais limites, ademais, constituem a série de determinações básicas que nos permitem falar de espaço, tempo e matéria, ou energia, num sentido quantitativo preciso. Podemos conceber um espaço ilimitado repleto de água. Suponhamos a seguir que um vasilhame fechado de certo tamanho e forma foi imerso nesta água.
É evidente que este recipiente dividirá o que até então era indivisível e introduzirá determinações quantitativas que pareciam até então inexistir. Temos um modelo simplificado, ou um paradigma que nos permite entender, em primeiro lugar, que a realidade substancial é a mesma nos dois planos ontológicos. A água, afinal, não deixa de ser água ao ser despejada num vasilhame. De fato, este recipiente não afeta a substância, mas tão somente dá origem a certos atributos quantitativos, certos acidentes, na terminologia aristotélica. É preciso entender claramente que as determinações primárias que caracterizam o plano de existência corpóreo não são de modo algum subjetivas, nem concebidas pelo intelecto humano, mas derivam precisamente do fiat divino. Esses primeiros limites foram, em termos figurativos, impostos pelo Criador e Arquiteto do Universo, quando ele traçou o horizonte na superfície do abismo, como o livro de Provérbios tão admiravelmente expressou. Não precisamos nos preocupar em desvendar como, a partir das determinações primárias outorgada por Deus, o modus operandi da física pode descobrir determinações quantitativas secundárias, que se podem expressar em termos matemáticos. Basta-nos observar que tais determinações quantitativas, que constituem os objetos imediatos da física moderna, pressupõem a existência dos limites cósmicos primordiais, que definem e determinam o plano de existência corpóreo. O que são esses limites primordiais? É suficiente neste ponto notar o que são mesmo as determinações que subjazem nossas noções pré-científicas de espaço, tempo e matéria. Quando tratamos do domínio intermediário, no entanto, não podemos aplicar as noções costumeiras, ao menos em seu sentido vulgarmente empregado. Isto implica dizer que nossos parâmetros científicos, tais como espaço, tempo, massa ou energia, que, como dissemos, pressupõem aqueles limites primordiais, tornam-se aqui também inaplicáveis. Quando comparado ao domínio corpóreo, este mundo intermediário parece desobstruído, de um modo que desafia nossos meios habituais de compreensão humana, sejam científicos ou sensoriais. Podemos agora retornar ao problema da teoria quântica. Tudo o que sabemos a respeito da natureza, escreveu Henry Stepp, está de acordo com a ideia de que o processo fundamental da natureza se encontra fora do espaço-tempo, gerando, no entanto, eventos que se localizam no espaço-tempo. Somos impelidos a perguntar: este processo fundamental da natureza, que se provou independente dos limites ordinários do espaço-do-tempo, não se situa, de fato, no plano intermediário? Poderíamos dizer assim que a física, em seu nível mais fundamental, redescobriu de algum modo o mundo intermediário? Este é, de certo modo, o caso. Não se trata aqui, havemos, de descoberto ou formulado um teorema no nível da física propriamente dita. O que a física pode demonstrar, tendo-o feito para além de qualquer dúvida razoável, é que a realidade externa, e assim o cosmo enquanto tal, não pode ser confinado nos limites do espaço-tempo einsteiniano. Se este fosse o caso,
A condição de localidade de Einstein seria obedecida pelos fenômenos observados, o que não se verifica concretamente. Na medida, porém, em que a realidade externa transcende os limites do espaço-tempo einsteiniano, ela acaba escapando à compreensão da física contemporânea. Nick Herbert tinha plena razão no fim das contas. Os físicos perderam sua apreensão sobre a realidade. O que precisamos explicitar é que esta apreensão, na verdade, jamais existiu. O objeto da física nunca foi, nos termos de nossa metáfora anterior, a água, mas o vasilhame. Mas por que razão esta descoberta implicaria numa redescoberta do mundo intermediário, como sugeri? Esta não é, com efeito, uma questão que concerne a ciência, mas a ontologia tradicional. Eis o fato. Falar de um processo na natureza fora do espaço-tempo, como fez Flannery Steppe, implica situar este mesmo processo no plano intermediário. O que valida esta inferência é o simples fato de que as coisas no mundo espaço-temporal nada mais são que as coisas do mundo intermediário, submetidas a limite espaço-temporal. Removam-se esses limites e o que permanece pertence, de fato, ao plano intermediário. Devo mencionar de passagem que essa transição é precisamente o solve alquímico, assim como a transição reversa constitui o coagula, que lhe complementa. Como a própria realidade, as operações alquímicas não se limitam ao extrato espaço-temporal do universo. Retornando ao problema da não-localidade, e não obstante o que possam pensar os físicos quânticos, eles redescobriram de fato o mundo intermediário. Uma questão ainda subsiste. O que os físicos pensam a respeito disso tudo? É certo que a maioria dos físicos não pensa de modo algum, mas limitam-se a aceitar os fatos da mecânica quântica e a prosseguir com seu trabalho. Sabemos de que tipo de trabalho se trata. Seu objetivo é a descoberta de novos fatos do mesmo gênero e sua integração, quando possível, numa mesma estrutura matemática. Questionamentos acerca do ser, da ontologia, da cosmovisão, enfim, não chegam a ser formulados. Apenas uma reduzida minoria de cientistas, ao que parece, dedicou-se a essas reflexões mais profundas. São eles os teóricos da realidade quântica, malgrado seu pequeno número, trazem em suas fileiras a maioria dos grandes vanguardistas da teoria quântica, homens da estatura de Bohr, Einstein, Heisenberg, Schrödinger e Planck. Já fiz referência aos fatos de que Einstein e Bohr assumiram posições opostas e de que a maior parte dos teóricos da realidade quântica terminou por subscrever a posição de Bohr. A maioria, assim, passou a acreditar que a cosmovisão pré-quântica, que a maior parte dos físicos tem assumido tacitamente, deve ser abandonada.
Assim começou a busca por um novo ansates filosófico que pudesse dar conta das descobertas paradoxais da teoria quântica. Uma grande variedade de concepções filosóficas tem vindo à luz, incluindo algumas verdadeiramente bizarras, tais como as várias teorias de múltiplos universos em voga no momento. Estes esforços, no entanto, parecem não ter alcançado nada além do agravamento da conclusão filosófica vigente. Parece que todo remédio concebível foi já experimentado com uma única exceção, me perdoe. Nenhum desses filósofos cientistas enfrentou a questão a partir de um fundamento metafísico tradicional. Urge a necessidade, como eu tenho argumentado reiteradamente, de certas chaves especulativas que apenas a sabedoria perene pode fornecer. Estas chaves não são nada menos que os princípios da cosmologia tradicional que enumerei sumariamente na introdução deste livro. Estivemos ocupados ao longo de 2 capítulos anteriores com o primeiro desses princípios, que equivale a uma profissão do não bifurcacionismo. A aplicação sistemática deste princípio nos levou à distinção ontológica entre os domínios corpóreo e físico, tornando possível a conseguinte reinterpretação da física enquanto tal. Neste capítulo, que aborda a descoberta quântica da não-localidade, temos aplicado o segundo princípio cosmológico, que se refere à estrutura hierárquica do cosmos em sua integralidade. A chave para a compreensão da não-localidade, ao que parece, encontra-se na distinção tradicional entre os níveis corpóreo e intermediário da manifestação cósmica, entre as modalidades de existência estúlia ou bruta e o sukshma ou sutil em termos vedânticos. Como observamos, o processo da natureza que dá origem aos fenômenos quânticos observáveis é de fato sutil, no sentido preciso do Vedanta, situando-se ontologicamente acima do nível corpóreo. Estranhamente, a própria física quântica, quando interpretada a partir de um ponto de vista metafísico, distingue entre 3 planos ontológicos, em ordem ascendente, o físico, o corpóreo e o intermediário. Em termos precisos, a mecânica quântica atesta aquela primeira descontinuidade ou hiato ontológico através do fenômeno do colapso da função de onda, e o segundo através do princípio da não-localidade. Não é de se estranhar que esses 2 fenômenos constituam os grandes enigmas da teoria quântica, nem que tenham desconcertado a comunidade científica, pois ocorre que nenhum dos 2 pode ser compreendido a partir da perspectiva da própria física. De sua posição no plano corpóreo, o físico olha para baixo, em direção ao plano físico. Em termos ontológicos, sua perspectiva é centrífuga, o que significa dizer que sua contemplação intelectual se direciona para longe do centro ontológico, do polo do ser e da essência, deparando-se, enfim, com a mais externa periferia do cosmos, que os escolásticos chamavam de matéria secunda, ou o receptáculo do universo, desprovido de ser, essência e existência próprias. Orientado por essa perspectiva, o cientista não pode enxergar o mundo corpóreo, quanto menos conceber o plano intermediário, que se situa acima do corpóreo.
Para que chegue a uma compreensão daquilo que a própria teoria quântica trouxe à luz, ele precisa passar por uma conversão intelectual ou uma metanoia. Uma verdadeira revolução de 180 graus. A parte isso, não se pode negar que a mecânica quântica redescobriu a sua própria maneira, o domínio intermediário. E este é um acontecimento divisor de águas. Se o Ocidente moderno é mesmo a primeira sociedade a enxergar o mundo corpóreo como um sistema fechado, como observa Houston Smith, este erro acabou por ser detectado nos termos da própria ciência física. É evidente que este reconhecimento traz implicações decisivas, não apenas para a filosofia, mas para todos os campos fundamentais da ciência. No caso específico da biologia evolucionista, testemunhamos uma desqualificação peremptória. Em vista da enorme importância dessa questão em particular, tratarei dela brevemente. Darwin, bem como a maior parte de seus opositores, falhou em perceber que o universo corpóreo em sua integridade não constitui mais que a camada externa do cosmos integral, e que o mistério das origens demanda uma resolução que não se baseia nos arrebaldes, mas no centro ontológico do universo. Enquanto concebermos a origem de uma planta ou de um animal como um tipo de evento ou processo espaço-temporal, estaremos deslocados da realidade. Em termos enxutos, seres corpóreos têm uma dupla procedência, uma origem pré-temporal no ato criativo divino e um nascimento temporal que marca seu ingresso no domínio corpóreo. O que aquela primeira origem traz à existência é que os patriarcas latinos chamavam de ratio seminale e os gregos logos espermáticos, que não é uma entidade corpórea. Não se trata de uma semente no sentido biológico, mas uma semente espiritual. Esta semente, em termos metafóricos, é semeada no centro, incubada no plano intermediário e trazida à manifestação do plano corpóreo, num determinado momento no tempo, no qual ela deve vir a ser, como descreve Santo Agostinho. Esta segunda tradição patrística é a evolução autêntica, que não consiste na criação de algo novo, mas no desvelar, como o próprio termo implica, de algo que já existe, num certo momento no qual ele deve vir a ser. Um organismo irrompe no espaço-tempo e se torna perceptível, e essa irrupção constitui seu segundo nascimento, ou seu nascimento no sentido que ordinariamente atribuímos ao termo. Devemos notar que esta concepção de algum segundo nascimento é mesmo uma concepção bíblica, inequivocamente descrita nos versículos 4 e 5 do capítulo 2 do Gênesis, que desviam abruptamente da perspectiva do Hexaimeron descrito no capítulo 1. Naquela memorável passagem, tão pouco compreendida, o primeiro nascimento é relegado ao dia em que o Senhor criou os céus e a terra, enquanto o segundo é descrito como uma imersão no espaço sobre a terra, tal como a de uma planta germinando sobre o solo.
Na medida em que sondamos mais profundamente esses dois versículos cruciais, mais claramente percebemos que eles nos fornecem a chave para a resolução do mistério das origens biológicas. Esta é, numa descrição breve, a doutrina bíblica da biogênese. Em contrapartida ao criacionismo mais vulgar, esta doutrina desvela horizontes ontológicos ignorados tanto pelos protagonistas quanto pelos opositores do darwinismo. A partir de uma perspectiva autenticamente ontológica, podemos verificar num vislumbre que o transformismo darwiniano não constitui senão uma tentativa bruta de desvendar o mistério das origens, restringindo-o ao plano corpóreo, no qual precisamente ele não pode ser resolvido. Sabemos hoje, à luz da teoria quântica, que nem mesmo um elétron se inscreve totalmente na estreiteza deste mundo. Quanto mais plantas, animais e, acima de todos, o próprio homem. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Se gostou, deixe seu like, compartilhe em suas redes. Muito obrigado por ouvir. Deus te abençoe. Te encontro no próximo capítulo. Até lá.